Olá, bom dia, muito bom dia. Segunda-feira, feriado, estamos aqui trabalhando, então atrasamos um pouco a nossa live, mas estamos aqui. Então, você vai sendo notificado, vamos trabalhar, vamos entender que a vida continua, que feriado é só para quem acredita que a vida precisa ter feriados, né? Nós entendemos que a vida em si não tem feriado, como não tem aposentadoria também. Estamos aqui desde as 6:30 da manhã, trabalhando. Bom dia, dona Laura, bom dia. Vão avisando aí os nossos amigos que estamos ao vivo. E eu quis entender que talvez aí que estava trabalhando aí, perdi o horário. Mas eu já estava trabalhando desde cedo. Tudo bem, pessoal? Bom dia a todos do canal. Bom dia. Vamos sempre iniciando o nosso bom dia, né? Vamos compartilhando, dizendo que, o doutor Gomes atrasou, mas está lá. É isso mesmo. Que a gente entra nessas questões de feriado, eu fui aqui trabalhando, fazendo outras coisas, escrevendo um e-book. Escrevi um e-book completo agora sobre mágoa e perdão. Eu vou colocar aí para disposição de vocês em breve. Com muita alegria e satisfação que a gente vai sempre iniciar nosso processo de crescimento, trazendo aí a oportunidade de nos conhecer melhor. E hoje eu quero falar como lidar com mágoas e perdão. Hoje eu quero falar como lidar com mágoas e perdão. Então, a pergunta que eu vou fazer: você tem mágoas? Você tem mágoas? Você acredita que a mágoa é uma coisa importante? Você tem mágoa? Pergunta aí, estou perguntando. Você tem mágoas? Você acha que trabalhar a questão do perdão é um benefício que eu faço para alguém, para as pessoas? Lembrando que nós estamos aí seguindo com a nossa onda do bem, que eu quero que você compartilhe, que é a onda do bem, para trabalhar a ansiedade. Tem relação mágoa e ansiedade, Rubens? Tem relação? Não sei. Será que tem relação? Será que você que tem ansiedade, pode ser que lá no fundo, né, num nível que você não conhece, que você não identifica, você pode ter uma mágoa que está travando, literalmente, a sua energia? Mágoas travam energia. Anote aí. Anote. Mas é só pegar papel e caneta aí. Anote. Mágoas travam energia. Como assim, Rubens? Como é que mágoa trava energia? Ora, se você tem uma mágoa, você precisa entender a origem dessa palavra. E eu gosto muito de analisar a origem das palavras. Então, mágoa. Se você dividir, você vai ver que mágoa é má água. Má água, o que é? Uma água parada. Uma água parada serve para quê? Você já viu um processo de uma água parada? Ela vai putrefazendo, vai infectando, vai permitindo que cresçam ali bactérias. Fica uma coisa horrível, um mau cheiro. Então, imagine que você é 70% de água. Você é 70% de água. Nosso corpo, 70% de água. E se você tem, em lugares do teu corpo, água parada, você está criando, né? Criando bicho, né? Criando dor, criando inflamação, criando uma série de transtornos no teu corpo. E as mágoas, de acordo com como você lida com elas, elas vão te trazer também doenças físicas, não só emocionais. Porque a água parada trava a energia. Vamos sintonizar? Vamos lá? O pessoal chegou um pouco mais de pessoas. Vamos sintonizar. Então, sentir. Desenvolver o sentimento. Feche os olhos, respire fundo. Feche os olhos, respire fundo. E imagine. Imagine que você vai sentir como se você estivesse
num lugar onde existem outras pessoas. Você já teve essa sensação. Você pode treinar isso como? Você pode treinar isso quando você estiver num lugar com várias pessoas, você fecha os olhos e sente que as pessoas estão ao teu lado. Lembre-se do lugar que você foi, uma festa, uma reunião, um lugar qualquer, e você sentia. Então, eu quero que você agora traga de volta essa sensação. Você feche os olhos e sinta que você tem pessoas ao teu redor. Só que agora você vai escolher isso. Quem que você quer que esteja ao seu redor? Então, nesse momento, você quer que esteja ao seu redor? Os teus amigos espirituais. Isso mesmo. Escolher. Então, você pega uma sensação real que você viveu, onde você sentiu que tinha pessoas ao teu redor. Você traz essa sensação que você tem um lugar onde você tem outras pessoas ao teu redor, de olhos fechados. E agora você escolhe, eu quero sentir a presença dos meus amigos espirituais. Eu quero sentir a presença dos meus parentes que já estejam num momento evolutivo melhor, que possam estar ao meu lado. Eu quero sentir a presença do meu mentor, que pode me envolver nesse momento, com esse campo de energia, onde eu vou sentindo um bem-estar, vou sentindo uma leveza, vou sentindo uma tranquilidade. Vou me permitindo sentir um bem-estar, uma sensação de arrepio, uma sensação de uma coisa boa. Isso. Lembre-se, então, olhos fechados, trazendo uma sensação que você já teve, com certeza. Você estava num ambiente, você sentia a presença de outras pessoas. Você traga essa sensação. E com essa sensação, agora você escolhe. Eu quero sentir a presença dos meus amigos espirituais, dos parentes espirituais que podem estar me ajudando e do meu mentor. Isso. Eu quero, nesse momento, como se tivesse me abrindo para essa sensação, para esse sentimento. E que essa sensação pudesse me trazer um benefício físico. Isso mesmo. Imagine teu corpo sendo impregnado de sensações físicas positivas. O seu emocional trazendo uma sensação de alegria, de sentir a presença, ter a certeza que nós estamos bem acompanhados e orientados. Eu quero uma sensação mental agora. Eu quero que você formule uma pergunta. Uma pergunta de forma inteligente. Por exemplo, o que mais eu posso fazer para melhorar a minha questão, a minha situação? E coloque a situação. Pergunte, o que mais eu posso fazer para melhorar? Pergunte o que você quer melhorar. E agora, silencie. Apure a audição, como se você fosse ouvir a orientação. Isso. Não ouviu? Não veio uma ideia na mente? Isso. Agradeça agora por essa ideia. Agradeça por esse conforto que veio nessa informação. E agora eu quero que você sinta teu corpo todo sendo envolvido por uma luz criada por esses amigos espirituais, onde essa luz vai te proteger e te nutrir espiritualmente. Isso. Respire fundo e agradeça. Muito obrigado. Pode ir voltando a atenção para cá. Vamos compartilhando, pessoal? Vamos compartilhando? Bom dia, Beth. Bom dia. Fizemos, então, essa nossa sintonização.
Então, tivemos aí um congresso no final de semana, participamos de uma aula, coisas interessantes trazendo para vocês. Já estamos desde as 16 e pouco da manhã aqui, estudando e desenvolvendo aí novidades para vocês. E estava desenvolvi um e-book agora, escrevi um e-book inteiro sobre mágoas e perdão. Eu quero trazer para você que mágoas são processos que nós temos, muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de autoconhecimento. Por quê? Somos mais sugestivos ou fragilizados a ter mágoas ou menos. A proposta é que nós possamos ter o autoconhecimento, o entendimento, para que a gente saia, liberte das mágoas. E como que é libertar de mágoa? Vamos ver, como é que é isso aí? O nome que chama libertar de mágoa chama perdão. Mas perdão eu vou perdoar aquela sacanagem que ele me fez, aquela sacanagem que ela me fez, eu vou perdoar? Não, você não precisa perdoar. Você pode ficar com o peso que está em você. Você pode perdoar e não perdoar e continuar com o peso que fica em você. Porque a mágoa é um peso, é uma má água parada. E as águas paradas criam bichos. Então você cria muitas vezes dores, inflamações ou até infecções por causa das mágoas, das águas paradas. Bom, precisa lavar isso aí, precisa limpar. Você tem uma água parada, você precisa jogar água e limpar ali. Então, se você não tiver argumentos, se você não desenvolver motivos, argumentos para você livrar-se, entre aspas, das águas paradas, isto vão te trazer dificuldades, problemas. Você pode ter vários tipos de doenças causadas pelas mágoas. Você pode estar doente por causa de uma mágoa, porque vai ficando pesado o teu corpo, a água parada. E qual é o benefício de perdoar? Não vou falar do benefício, mas por quê? Vamos colocar o porquê. Por que é muito interessante, numa contabilidade, por que é muito interessante você perdoar? Por que você acredita ainda, de uma maneira equivocada, que quando você perdoa, você está ajudando o outro? É tão absurdo esse raciocínio que foi nos colocado, né? Que perdoar é bom para quem você perdoar. Eu vou fazer um favor para a pessoa que me fez um mal. Primeiro, eu vou explicar que mágoa é diferente de agressão. Claro. Então, nós temos a agressão, que ela é passiva. Presta atenção. Anote aí. A agressão é passiva. A agressão é passiva. Mágoa é ativo. Mágoa é uma atitude ativa. Como assim, Rubens? Você precisa participar do processo para se sentir magoado. Vou dar um exemplo fácil. Eu encontro uma pessoa e a pessoa vem me dar um tapa na cara. Ela me deu um tapa na cara. E eu fui agredido, sem perceber. Eu sofri uma agressão. É passivo. Eu entrei com o rosto, ela entrou com a mão. Eu não participei do processo, eu não fui participante ativo. Eu fui agredido. Então, eu não tenho como... Tudo bem, se eu me precaver, eu posso até não ser agredido. Mas a agressão, ela é passiva. Eu não tenho participação ativa. Fui agredido. Nem percebi. Na mágoa, presta atenção, a mágoa, eu tenho que ter uma participação ativa. Eu preciso participar. Se eu não participar da mágoa, eu não sou magoado. Não fico magoado. Como, Rubens? Explica melhor isso aí. Vamos lá. O que é então a agressão? Eu falei, eu recebi um tapa, foi uma participação passiva. Mas para que eu seja magoado, eu preciso concordar. Anote essa palavra, é importante. Para que eu seja magoado, eu preciso concordar.
Se você conhece alguém que vive magoado, sugiro que você compartilhe. Compartilhe essa live. Compartilhe essa live. Ó, tá a live de perdão lá no nosso canal, Saúde Funcional Vida Plena, ou no nosso Instagram, rubens.cascapeira.jr. Compartilhe. Mande aí o aviãozinho. Porque você vai descobrir hoje um código fantástico que pode te tirar e pode te aliviar até de doenças, até de dores. Você está sentindo uma dor? Você pode estar sentindo essa dor porque você não está identificando que você precisa se libertar da mágoa. Mas é importante saber que você, para se sentir magoado, você teve uma participação ativa. Você concordou. Então, põe aí. Mágoa igual a concordância. Eu concordei com o que a pessoa fez. Rubens, que absurdo que você está falando. Como que é isso? Como que eu concordei? A pessoa me sacaneou, me traiu, me roubou. E como é que eu concordei com isso? Isso mesmo. Se você não concordar, você não se magoa. Vou repetir. Se você não concordar, você não se magoa. Eu sei, estou fazendo uma coisa totalmente disruptiva, totalmente o contrário do que todo mundo fala. Todo mundo fala, né? Que imagina, a mágoa, eu fui magoado, a pessoa me sacaneou. Estou te dizendo que, para você ter uma mágoa, você participou. Você teve uma participação ativa. Você concordou. Então, põe aí, mágoa igual concordância com o magoador. Mais ou menos. Com o agressor moral. Então, estou trazendo para você que existe uma diferença entre uma agressão e uma mágoa. A agressão, eu entro passivamente. Eu só acredito. Recebi um tapa, eu entrei com a cara, e a pessoa entrou com a mão. Eu não participei ativamente. Eu não coloquei minha cara lá. A mão veio. Mas, para ser magoado, eu concordei. Como concordei, Rubens? Vamos lá. Então, vamos dar exemplos para você entender. Primeiro, eu quero que você escreva aí. Você tem mágoa? Escreva aí. Você tem mágoas? Coloque aí. Mágoas. Você tem mágoa? Você ainda carrega mágoas? Coloque aí. Importante para que a gente possa entender. Você pode se livrar da mágoa agora, hoje. E a água é uma água parada. Água parada causa, né, mau cheiro. Água parada causa morbidade, infecção, dor, inflamação. Você pode ter uma dor, uma doença que está sendo causada por uma água parada no seu organismo. Então, vamos lá. Imagine que a Beth falou que tem. Legal. Tem. Legal não, né? Então, quero ver se você se livra hoje, Beth, dessa mágoa. As pessoas não colocam, né? Tem mágoa. Então, eu, por exemplo, eu tive muita mágoa, né? Tive muita mágoa quando eu me senti muito, vamos dizer, me senti muito atacado, né? No sentido de que eu me senti muito, digamos, no processo de separação que eu tive, eu senti que eu não tive nenhum tipo de condescendência, quer dizer, eu sentia que eu fui, como é que eu vou te explicar a palavra que ficou comigo? Uma palavra que eu me senti muito, não foi nem traído, porque a traição em si eu entendo, mas eu senti que eu fui tratado de uma maneira muito cruel na época. Eu senti que eu fui tratado de uma maneira cruel. E isso me magoou. Magoou porque tinha uma história toda no processo, e essa história toda, eu entendia que essa história não precisava ter um requinte
de crueldade, que eu vi como crueldade, que eu participei como crueldade. Quando eu observei diferente, quando eu saí dessa participação ativa, quer dizer, eu concordei, não conscientemente, eu concordei que a situação era cruel. E como eu concordei que era cruel, eu vivi uma sensação de mágoa, que eu entendi como uma crueldade. Quando eu entendi que eu tive uma participação ativa no processo, eu concordei com a crueldade, eu falei, opa, pera um pouquinho, não é bem assim. E nesse momento eu limpei essa mágoa, que foi terrível, né? Foi uma situação que quase me leva, vou ser sincero, quase me leva a um desencarne, porque eu fui impactado de tal maneira, eu não soube lidar de tal maneira, que eu emagreci muito, fiquei altamente perturbado espiritualmente, que abri brechas espirituais terríveis. E eu entendi que eu participei ativamente do processo. Eu não entendi, na época, qual era o benefício que eu estava tendo. Eu não, perceba, olha o que eu estou falando. Eu fui tratado de uma maneira que, na época, eu entendi que foi cruel. E eu participei ativamente, eu concordei com aquela situação. Se eu não tivesse concordado, eu não teria ficado doente como eu fiquei. Eu fiquei doente, eu emagreci, eu perdi muita massa muscular, eu quase desenvolvi um câncer. Quase desenvolvi um câncer baseado naquilo que eu estava concordando com uma atitude que eu considerava cruel. Então, a pessoa teve atitudes e eu entendi que aquilo era uma crueldade e aquilo me fez mal. Mais do que outros processos, independente disso, a maneira como eu, na época, eu digamos assim, eu absorvi o tipo de comportamento comigo, eu participei disso de uma forma ativa, entendendo que era cruel, e hoje, depois de um tempo, eu falei, não foi cruel, porque eu entendi daquele jeito. Se eu tivesse imediatamente, eu vou te dar a dica aqui, se eu tivesse imediatamente entendendo que eu não era aquilo, eu não era aquela pessoa que estava tendo aquele tipo de repercussão, né? Vou dar um exemplo paralelo para voltar aqui. Digamos que uma pessoa chega para você e diz assim, ou diga para mim, Rubens, você é desonesto. E eu fico magoado com isso. Eu me magoo com isso. Eu falo, pô, sacanagem, eu sou um cara honesto, não sei o quê. Eu estou participando, eu estou aceitando. Anote aí. Concordar é aceitar. Concordar é aceitar. Eu estou aceitando, estou concordando com o que ela está falando. Se eu estou concordando com o que ela está falando, eu estou aceitando. Então, existe algo em mim que identifica que eu sou desonesto. Agora, digamos que eu parasse para pensar. Digamos que eu parasse para pensar. E digo, pera um pouquinho. Eu olho para mim e digo, eu sou desonesto? Eu tenho em mim essa desonestidade? Porque se eu entendo que eu sou desonesto, eu não vou me magoar também, porque a pessoa está falando a verdade. A pessoa está falando a verdade. Ela está falando a verdade e falou, oi, Fabiano. Falou, faz muito sentido, Fabiano. Adorando o grupo de vocês. Faz muito legal o que você está fazendo, Fabiano. Muito legal. Então, se eu concordo, eu aceito. Mas se eu sou desonesto, eu olho e falo, bom, a pessoa só falou a verdade. Eu sou desonesto mesmo, então eu não vou ficar magoado. Perceba, olha como é incongruente essa questão. Então, se eu não me acho desonesto, eu olho em mim, absurdo, ou pessoa desonesta? Não. E eu aceito, aí eu vou ficar magoado. Porque vai haver um conflito, onde eu não me sinto desonesto e eu estou aceitando que ela está me colocando uma pecha, está me dizendo, colocando um padrão que eu sou desonesto. Isto faz com que haja a mágoa. Então, a mágoa é um processo onde eu concordo e aceito uma situação incongruente a meu respeito. Vou repetir, que eu acho importante se escrever. A mágoa é um processo onde eu concordei e aceitei uma situação que não é congruente. Essa incongruência causa o sentimento de mágoa.
Se eu sou desonesto, eu sou congruente. Congruente, eu sou desonesto mesmo, não vou ficar magoado. Eu só estou falando a verdade. Agora, se eu entendo que eu não sou desonesto e eu aceito isso, eu coloco, presta atenção, eu coloco essa informação no meu sistema. E o meu sistema não aceita essa informação. Eu tenho um choque. Este choque me causa mágoa. Poxa, a pessoa me chama de desonesto, eu não sou. Olha aí, estou trazendo para você aqui uma situação onde as pessoas não raciocinam. E quero dizer para você que um dos principais problemas que nós estamos vivendo hoje, tive essa informação espiritualmente. Essa informação foi me dada espiritualmente, no lugar onde eu trabalho. Espiritualmente, veio essa informação. Qual é um dos grandes males, o problema agora do nosso planeta? As pessoas não raciocinam. As pessoas não pensam. E eu estou trazendo para você aqui, segundas, quartas e sextas, pela manhã, a ideia de raciocinar em termos de temas, para que você aprenda a pensar e raciocinar. Aprenda a pensar e raciocinar. Então, compartilhe. Mande aviãozinho aí, que nós estamos falando de um assunto que eu entendo muito importante. Então, quando você tem uma mágoa, é porque você teve uma informação que criou dentro de você uma incongruência, e essa incongruência tem ali reservatórios de águas paradas. Água parada, igual você vê uma poça de água parada, cheia de bicho, de mosca. Você tem água parada no teu organismo. E como você tem essa água parada, você pode estar doente por causa dessa água parada, que está criando doença em determinados órgãos. E a principal, onde pega mais? No fígado. E o fígado é o principal laboratório. Imagine que você tem um laboratório completo, pleno, que faz tudo por você. E você não tem esse laboratório trabalhando bem, porque o laboratório que precisa trabalhar e produzir várias situações, é um filtro, um laboratório, ele está com água suja, água parada, água contaminada. Então, você pode melhorar muito de vários processos no teu organismo, inclusive emagrecer, inclusive se curar, se você mexer nessa água, se você limpar essa água. Como é que eu limpo essa água parada? Eu repenso, eu reavalio essa questão de me livrar da mágoa. Livrar da mágoa chama perdão, tá? Livrar da mágoa chama perdão. Mas tem um benefício aí, né? Então, eu quero primeiro, antes de falar, que eu estou trazendo para você, que você, para ficar magoado, você teve uma aceitação, você concordou e aceitou o que a pessoa te fez. Mas, Rubens, como é que eu não ia concordar? Como é que eu não ia aceitar? Não ia concordar, não aceitar. Simplesmente a pessoa me chama de desonesto. E eu penso, raciocínio. Eu sou desonesto? Não. Então, a pessoa está... Presta atenção agora. Esse é um código importante. Presta atenção agora para você se livrar. A pessoa está jogando, ou jogando em você, uma coisa que não é sua. Vamos dar um exemplo aqui, que foi muito interessante. Aconteceu uma coisa muito interessante. Eu cito sempre isso aí. Na outra clínica que eu estava, chegou certa feita um carteiro. Ele entrava lá, a gente dá um cafezinho para ele, bate um papo, e ele me entregou uma conta de luz. E eu estava conversando com ele, então eu fui abrindo a conta de luz. Quando eu abri a conta de luz, eu tomei um susto. Ela estava 4 vezes maior do que o meu cotidiano, o meu mensal. Então, por exemplo, eu pagava R$300, veio R$1.200. Eu tomei um susto. Falei, pelo amor de Deus, o que é isso? Olhei e falei, que absurdo. Na hora, eu fiquei super chateado, magoado, emputecido, para falar a verdade, né? Porque, pô, estavam me trazendo uma conta 4 vezes maior. Na hora, eu fiquei mal. Eu falei, pô, é sacanagem, o que estão fazendo? Estão roubando minha energia? Ou essa Eletropaulo, sei lá o quê, está me fazendo essa sacanagem? Já fiquei pé da vida. Mas eu tive a oportunidade, presta atenção, eu tive a oportunidade de olhar melhor a conta.
E quando eu olhei melhor a conta, isso é verídico, aconteceu. Quando eu olhei melhor a conta, eu identifiquei que a conta não era minha. O carteiro, presta atenção, o carteiro me entregou uma conta do vizinho, que é um bar, que gasta muito mais que eu. Nesse momento, quando eu identifiquei, isso é importante, pessoal, esse código é importante. Isso faz a mudança na vida da gente, tá? Transforma. Quando eu identifiquei que a conta não era minha, eu simplesmente cheguei para o carteiro e falei, me desculpe, você me entregou uma conta que não é minha. Eu estou te devolvendo essa conta. Presta atenção. Isso é real. Peguei a conta de luz, tomei um susto, fiquei pé da vida. Quando eu olhei melhor, quando eu observei melhor, eu falei, o senhor me entregou uma conta errada. Desculpe que eu abri, porque eu achei que era minha. Esta conta é do vizinho. Ele fala, desculpe. Pegou a conta e foi entregar pro vizinho. Quando alguém, presta atenção, quando alguém falar coisas de você, né, ou fazer coisas para você, e você parar, presta atenção, para observar melhor, você identifica, eu sou isso que a pessoa está falando? Eu tenho isso? Sou. Então, se eu sou, eu não tenho motivo para me magoar. A pessoa só está me trazendo uma verdade. Só está me trazendo uma verdade. Mas se eu não sou, eu simplesmente faço o seguinte, eu devolvo para a pessoa, presta atenção, eu devolvo para a pessoa, anote aí, devolver. Devolver é limpar água parada. É devolver. Eu devolvo para a pessoa aquela informação, aquela palavra, aquela situação que ela me devolve. Isto não me pertence. Você entregou para a pessoa errada. Isso chama projeção, tá? Lá do Jung e do Freud. Você devolve. Então, você devolva para a pessoa. Claro, você vai devolver mentalmente. Então, isso que você está fazendo comigo, que me magoou, você está... Eu não sou isso. Eu não mereço isso. Eu não tenho essa coisa dentro de mim. Então, eu estou te devolvendo. Porque você se equivocou ao entregar isso para mim. Percebe? Você se equivocou ao entregar isso para mim. Isso não me pertence. Isso pertence a outra pessoa. Estou te devolvendo. Eu quero que você, nesse momento, eu quero que... Vamos fazer juntos, tá? Eu quero que você, nesse momento, lembre-se de alguma situação que te magoou. Se te magoou, eu quero que você pense o seguinte, eu sei, eu vou mexer na ferida, mas eu proponho que mexamos na ferida, para que você saia daqui diferente hoje, tá? Estou recebendo fluidos, né? Segundo meu sobrinho, estou recebendo a sensação do Espírito Santo, acho muito bonito o que ele faz. Eu adoro os evangélicos, eu estou apaixonado pela fé, pela que eles têm. Eu acho fantástico, eu vou seguir muitos dos ensinamentos dele, mas com a visão que eu tenho da espiritualidade. Mas eles são fantásticos. A gente precisa aprender muito com eles, precisa aprender muito com a Bíblia, precisa aprender muito, porque eles são realmente muito fortes. Viu, Fabiano? É isso mesmo. Muito bem. Dá para adaptar, dá para conversar no mesmo nível, com linguagens semelhantes. Então, sentir agora, né? Segundo a presença do Espírito Santo. Ou sentir um campo de vibração dizendo que é para fazer isso. É para fazer isso. Então, vou fazer isso. Eu quero que depois você compartilhe. Dê um like aqui no Saúde Funcional, aqui no YouTube, e compartilhe. Porque nós vamos fazer agora um tipo de libertação. Se você foi magoado, é porque você participou do que fizeram com você. Bom, aí você repensa. Lembra de alguém que te magoou? Lembra alguém que te magoou, que aprontou com você, que fez alguma coisa? Eu vou falar uma coisa mais grave, mas te traiu. Quando a pessoa te traiu, ela não traiu você. Presta atenção, isso aí é muito sério. Ela traiu ela mesma. Porque se ela tinha um compromisso contigo, e ela quebrou esse compromisso, ela quebrou o compromisso. Não foi você que quebrou o compromisso, ela quebrou o compromisso. Se ela quebrou o compromisso, ela
tá, o problema é dela. Ela está quebrando o compromisso dela, não o teu. Então, você não fez nada. Agora, se você aceitar, porque eu fui traído, você está compartilhando que você quebrou o compromisso também. Olha, eu estou dando um nó aqui. Se você foi traído e você fica magoado, que você também quebrou o compromisso. De uma certa forma, você também traiu aquele compromisso. Você traiu aquele relacionamento. Tudo bem. Se você traiu, então você não tem motivo para ter mágoa, né? As pessoas fazem isso. A pessoa me traiu, eu vou trair também, aí fica tudo igual. Aí você não fica magoado. Cada um tem o seu jeito de resolver. Eu acho absurdo isso aí, mas tudo bem. Então, olha que interessante. Eu estou trazendo uma das coisas mais pesadas, que é a questão da traição, tá? Em vários níveis, não só afetivo. Então, se você se sentiu magoado, você tem que pensar onde você também traiu o compromisso. Quer dizer, onde você também estava naquela energia. Se você parar para pensar, quando a gente é traído, a gente já estava também numa energia do descompromisso. Então, eu estou fazendo uma correlação agora, traição com compromisso, tá? Se eu me comprometo com alguém, se eu fico comprometido com a pessoa, eu não traio. Mas quando eu corto esse compromisso, e aí tem vários níveis de compromisso. Tem gente que está junto no relacionamento, mas emocionalmente, mentalmente, não está. Já está pensando, não está mais. Então, a pessoa já está quebrando o compromisso. Então, eu estou fazendo uma ligação agora, onde traição é quebra de compromisso. Traição é quebra de compromisso. Ora, se a pessoa quebrou o compromisso, ela quebrou o compromisso. Se você não quebrou o compromisso, você não tem motivo para se sentir mal. Ela quebrou o compromisso. Você estava no compromisso, ela quebrou o compromisso. Então, o problema é dela. Devolve para ela a quebra do compromisso. Você tem um compromisso. Quando eu tenho um compromisso com alguém, eu tenho um compromisso comigo primeiro. As pessoas precisam entender isso aí. O relacionamento, o casamento, primeiro é consigo mesmo. Eu vou ter que estender essa live aqui, porque está vindo muitas informações que são diferentes. O casamento precisa ser comigo mesmo. Se eu não caso comigo mesmo, eu não consigo casar com outra pessoa. Se eu não me relaciono comigo mesmo de maneira plena, eu não me relaciono com outras pessoas. O relacionamento é comigo mesmo primeiro. Então, eu tenho um compromisso comigo mesmo de me relacionar com alguém. Eu não fico dependente daquela pessoa. Sem você eu não vivo. Equívoco. Juntos, nós temos um compromisso. Mas o meu compromisso é comigo primeiro. E aí sim, se eu tenho um compromisso comigo, desse compromisso, de ter um compromisso com outra pessoa, veja, eu faço um compromisso comigo de ter um compromisso com outra pessoa. Se eu rompo esse compromisso, eu rompo o compromisso. De várias maneiras. A pessoa rompeu o compromisso, eu não, eu continuo com o meu compromisso. Então, eu não tenho motivo para aceitar a mágoa. Como assim? Eu não tenho motivo, porque não fui eu que quebrei o compromisso. Trai quem quebra o compromisso. Se eu já quebrei o compromisso, já estava ruim mesmo, se já estava difícil mesmo, eu já não estava mais aguentando, então eu já quebrei o compromisso, aí eu já estava traindo o meu compromisso com a pessoa, e aí é só uma questão de materialização do processo. Então, vamos lá. O compromisso pode ser profissional, afetivo, de amizade, mas eu quero que você entenda assim, olhe para os seus relacionamentos, todos, e perceba se você tem um compromisso de ter um compromisso com a pessoa. Isso, entendeu? Eu me comprometo a ter um compromisso com a pessoa. Se eu mantenho esse comprometimento comigo, a pessoa quebrou o comprometimento, ela quebrou. Porque ela tem que ter um comprometimento com ela também, o compromisso dela para ser comigo. Então, compromissos conosco mesmo, compromissos com as outras pessoas. Partem desse nível. A pessoa quebrou o compromisso dela, ela se traiu. Tudo bem. Eu olho e falo, realmente, o relacionamento não está indo bem e tal. Tudo bem. Eu não traí, então eu não tenho motivo. Eu continuo com o meu compromisso. Veja que a gente pode separar, presta atenção. A gente pode até, eu sei que isso parece ser muito surreal, né? Mas complicado. Eu acho que a gente precisa ampliar um pouquinho, né? Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que é fácil. Mas eu, por exemplo, nos meus processos, eu tive separações dolorosas. Mas quando eu comecei a avaliar, por que eu não tenho mais mágoa? Porque eu percebi que nos relacionamentos eu já tinha quebrado o compromisso.
Quando eu descobri isso aí, eu falei, pera um pouquinho. Se eu já tinha quebrado o compromisso foi quebrado, mas ele já tinha sido quebrado internamente por mim. Nos dois processos de separação que eu tive, que foram graves para mim, na época, porque eu senti que eu fui, etc. Quando eu descobri isso aí, meu Deus, eu já tinha quebrado o compromisso comigo mesmo. Então, era só uma questão de tempo para o compromisso se quebrar. E aí eu olho e falo, se eu quebrei o compromisso, eu também, não vou dizer me traindo, mas eu estava quebrando o compromisso, eu não tinha mais compromisso. Então, a traição aí já não é mais uma traição. Vamos traduzir de uma maneira assim. Você está namorando uma pessoa, por exemplo. Aí você se separa da pessoa. Se separou. Aí a pessoa tem um outro relacionamento. Você vai achar que você está traído? A pessoa está me traindo? Espera um pouquinho. Não, a gente se separou. Como que a pessoa... Isso fica claro, não fica para você? Porque você já separou. A pessoa tem a vida dela, aí ela vai com uma pessoa, se é uma pessoa, ninguém está traindo ninguém. Ficou claro? Só que eu estou trazendo um nível mais sutil para você entender, para você se libertar. Por quê? Você pode não ter separado fisicamente. Presta atenção. Você pode não ter separado fisicamente. Você pode não ter separado de fato, mas você já pode ter se separado emocionalmente e vibratoriamente. Olha, eu estou trazendo para você um aspecto que pode ser libertador. Para mim foi. Quando eu identifiquei que eu já tinha me separado internamente das pessoas. Então, o fato era só não tinha o fato, não tinha a separação, não tinha o processo físico, digamos assim, mas emocionalmente e vibratoriamente havia separação. Só faltava o fato. E depois o jurídico. Quando você percebe isso, falou, realmente, eu já tinha me separado. Eu já não tinha mais compromisso. Ué, natural, né? Você olha a pessoa, meu ex-namorado está namorando. Não, tudo bem, você pode até ficar, eu gostava dele, está namorando, tudo bem, mas isso é infantilidade, tudo bem. Você pode sentir emoções, tudo bem. Mas eu digo, você pode sentir, mas não fica preservando, não fica guardando, não fica segurando esses aspectos, né? Vai se libertando. Então, quando você... E aí está uma questão de maturidade emocional e humildade emocional. Eu tenho que olhar para o relacionamento e dizer que eu já estava também trazendo motivos, ou já estava criando, ou já estava comprometendo o compromisso, eu já estava descompromissando internamente. Eu já estava criando fatos, situações, etc., onde eu estava quebrando o compromisso. Então, se eu estava quebrando o compromisso, eu estava liberando a pessoa. Presta atenção. Eu estava quebrando o compromisso, eu não estava no compromisso. Então aí, se eu já não estava no compromisso, realmente, eu já não estava mais com a pessoa. Mas ela morava junto comigo. Sim, mas eu não estava mais com a pessoa. Você não estava mais. O que é estar com a pessoa? É ter um laço vibratório, é ter um campo de energia que você está comprometido com a pessoa. Se já não tem mais isso, você não está mais. Só porque está fisicamente? Só porque estão morando juntos? Perceba. Aí, quando a gente olha para isso, acabou o compromisso. Agora, eu estou no compromisso, a pessoa não está mais no compromisso, aí o processo é dela, com ela. E eu não vou aceitar, eu não vou me magoar. Não, tudo bem, eu estou no meu compromisso. Então, olha que absurdo que pode acontecer. Você pode ser traído, você pode ser sacaneado, mas quando você faz isso, fala, mas o meu compromisso continua. Eu continuei com o meu compromisso, eu não continuo com a mais pessoa. Mas aquele compromisso que eu fiz com aquela pessoa é meu. O amor que eu tive pela pessoa, ou as coisas boas que eu vivi com a pessoa, são meus. Eu posso preservar isso. Então, tem pessoas que já estão com uma maturidade emocional e espiritual que falam, a pessoa me traiu, ela fez a vida dela, mas aqui dentro eu estou bem, eu ainda continuo amando a pessoa, de uma certa forma, como um ser. E identifico, presta atenção, eu sei que é difícil, eu estou falando que é complicado, que a pessoa passou pela dificuldade dela e não resolveu. Se eu não quebrei meu compromisso, se eu não dei causas,
né? Quebrando meu compromisso com a pessoa. E ela fez o processo dela. E olha que interessante, nossos compromissos saíram fora de uma sintonia, né? Então, encontrei uma moça no congresso, falou, eu te sigo lá na Vibe Mundial, etc. E eu falei, puxa, o que acontece? Eu fui atrás disso, eu estou crescendo, eu estou vendo a quântica, estou vendo emoções, estou fazendo... E meu marido continua parado. Eu falei, quando vocês casaram, você tinha essa ideia? Não. Então, eles estavam na mesma sintonia quando casados. Aí ela começou a perceber que tinha que buscar outras coisas. Tinha que buscar o conhecimento emocional, o conhecimento espiritual, o vibratório, a física quântica. Ela está fazendo esse movimento. Ele não está acompanhando. Percebe? Ele não está acompanhando. Então, sem julgamento, sem maldade, sem nada, está quebrando o compromisso. Ela está mudando de faixa nesse compromisso e esse compromisso está quebrando. Entendeu? Ou ela tenta buscá-lo para esse compromisso, mas se ele não quiser, ela vai mudar o compromisso. E aí ela vai encontrar uma pessoa, ou ele vai encontrar outra pessoa, porque o compromisso está sendo quebrado de uma forma sem sacanagem. Ela simplesmente está crescendo no nível que ele não está acompanhando. Eu já vi muito disso. Por isso que os relacionamentos é importante. Ela falou assim, né? Puxa, eu vejo você e sua esposa lá na rádio, e vocês conversando, que vocês fazem exercícios, trabalham PNL, se fazem terapia. Que legal que é, ele falou, que legal que é quando tem essa sintonia. Eu falei, claro, mas eu já procurei essa sintonia no início do relacionamento. Porque quando eu me separei, na segunda separação, eu me separei, fui me trabalhando e acabei tendo algumas namoradas. Mas eu logo percebia que não tinha encaixe. Falava de espiritualidade e não entendia. Falava sobre algumas coisas e não entendia. Eu falei, não, para. Aí eu lembro que eu falei, para. Não vou mais sair, não vou sair com ninguém, vou ficar quieto. Porque eu não estou encontrando pessoas na mesma sintonia. E aí eu lembro que eu parei, falei, vou ficar sem sair com ninguém, sem nada, porque não estou encontrando sintonia. Até que aí eu fiquei tranquilo. Fiquei uns meses tranquilo e tal. E, claro, escrevi meus objetivos, minhas metas, né? Escrevi que eu queria encontrar alguém com a mesma sintonia, com o mesmo objetivo, e casualmente, entre aspas, encontrei o Joeli. Não foi casual, é verdade. Porque quando ela viu o meu objetivo de busca de um relacionamento, ela falou, nossa, mas tem muita coisa aí que tem a ver comigo. Eu falei, claro, eu escrevi o que eu queria. Mas enquanto eu não tinha colocado o que eu queria no afetivo, objetivos, eu coloquei objetivos. Eu lembro que eu morava sozinho, pus na parede lá, nas paredes estava lá, objetivo, magnetizando para o universo. E aí aconteceu, por acaso, o nosso encontro. E aí o nosso encontro foi primeiro em vários aspectos de sintonias de ideias, de pensamentos. Então, essa é a questão. A Neuza está dizendo isso que está vivendo. Então, entenda que, se você tem uma mágoa, então, quando eu olho as pessoas, eventualmente, que me magoaram hoje, eu olho que eu já não tinha mais o compromisso interno. Você não tem o compromisso interno e a pessoa quebrou o compromisso, eu já não tinha compromisso. Ou, se a pessoa estava num nível de compromisso diferente do meu, vamos colocar assim, o meu compromisso já era outro, comigo mesmo no relacionamento, dela também terminou. E aí, casualmente, aconteceu uma situação, talvez, lá, que eu possa ter, na época, ficado magoado. Mas, hoje, eu não tenho mais mágoa. Não tenho, eu olho para a situação e falo, puxa, eu entendo completamente. Eu entendo completamente as atitudes das pessoas que, eventualmente, me magoaram. Porque elas estavam sendo um instrumento do meu processo de crescimento. Isso pode ser filosófico. Mas quando eu mergulho nisso, que eu já não estava mais naquele compromisso, eu precisava mudar o nível de comprometimento comigo mesmo. Eu precisava mudar. E enquanto eu não percebia isso, esse compromisso estava atrapalhando. Então, houve uma quebra do compromisso e isso se exteriorizou. Perceba bem, as coisas que acontecem são só materializações do processo interno. Materializações dos processos internos. Só isso. Só isso é muito isso, né? Então, eu estou falando tudo isso porque escrevemos um e-book, vamos lançar esse e-book sobre mágoa e perdão. E é importante que você entenda que quando você perdoa
e eu te dei aqui vários motivos para perdoar, em níveis bem profundos, psicológicos, quando você se entende isso, pelo entendimento, presta atenção, pelo entendimento, você percebe que você foi coparticipativo no processo de mágoa, não importa o que aconteceu, você foi coparticipativo. E se você entende que foi coparticipativo, por que você vai magoar? Se você estava participando daquele processo junto. E se você não foi coparticipativo, você também precisava, a pessoa se perdoou, você continuou com o teu processo. Então, tudo bem, a pessoa fez o processo com ela quebrou o compromisso com ela. Eu não quebrei comigo, tudo bem. Eu não tenho motivo para ficar mal. Posso ficar triste porque eu achava que aquilo poderia dar certo, mas eu não tinha mais compromisso. Então, eu preciso olhar para a minha alma, olhar para mim e falar, realmente não tinha mais o compromisso para seguir naquele caminho, naquela situação. Eu posso me livrar imediatamente com esse tipo de pensamento e raciocínio. Lembra? Se devolve para a pessoa o que é dela. Não pegue para você o que não é seu. E aí, hoje a gente fecha essa ideia e espero que isso tenha te ajudado a você raciocinar. Porque a ideia é colocar raciocínio na nossa vida. Em tudo que você vive, há necessidade de colocar raciocínio. Por isso eu te convido para raciocinar cada vez mais a tua vida. E agradeço muito a tua participação, quero que você dê likes. E se você... Bom, o que é da Onda do Bem? Estou continuando a Onda do Bem. Quinta-feira à noite nós vamos continuar nossa segunda live sobre ansiedade. Eu vou trazer o nível psicogênico, o nível psicológico. Por isso, eu quero que você compartilhe. Entre no nosso WhatsApp. Eu acabei de passar agora, vai entrar no WhatsApp das pessoas que estão, todo um resumo das questões que eu trabalhei na quinta-feira. Então, o pessoal da equipe vai colocar lá no WhatsApp. Então, se você quiser ter esse material, você entra no nosso Instagram, rubens.cascapeira.jr, para que você possa entrar na bio, entrar no link e entrar no nosso grupo de WhatsApp, que eu vou passando informações diretamente lá no WhatsApp. E eu quero que você, então, compartilhe. Eu gravei 6 aulas, só ontem 6 aulas sobre ansiedade a nível vibracional. Eu adorei as aulas. Estou apaixonado, mó tesão fazer isso aqui. Né? Eu sinto que isso vai ser útil para muita gente, porque o curso vai ter um aspecto todo gravado, vai ter todo um material apostilado e vai ter a mentoria. Então, eu nem vou vender um curso, eu vou vender uma mentoria que tem associado todo um curso. Então, na mentoria, nós vamos fazer processos terapêuticos de ansiedade. Né? Vamos te ensinar para vocês. Tal. Essa mentoria vai ser fechada, vai ser no Meet, vai ser no Zoom, para quem adquirir o nosso curso, que vai ser super tranquilo de adquirir, porque eu realmente estou querendo levar isso para mais pessoas. E eu sinto que é bom, porque às vezes a pessoa compra uma pessoa, várias pessoas fazem o curso, é ótimo. A proposta é realmente falar sobre ansiedade em níveis que as pessoas não estão acostumadas a observar. Por isso que eu quero que você seja um instrumento que eu estou chamando da Onda do Bem. Compartilhe com vocês. Vamos entrar nessa Onda do Bem? Vamos. Entra lá no Instagram do Dr. Rubens, rubens@cascapeira.jr. Vai na bio, entra no nosso grupo de WhatsApp. Na quinta-feira à noite, 19h30, nós vamos fazer uma live falando das partes psicológicas. Eu já passei muita informação. Quem acompanhou a live, quem acompanhou, viu, eu passei muita informação. Estou dando muito, vou dar informação na questão psicogênica, muita coisa. Hoje, por exemplo, eu já falei de muita coisa. Muita gente que não. Vou falar sobre isso, porque ansiedade, perdão e mágoa está totalmente ligado. Eu vou aprofundar essa informação e mais outras que eu vou trazer, que eu chamo de ansiedade psicogênica. Tá? Então, se eu posso te pedir alguma coisa, compartilhe e fala para as pessoas. Ele está falando sobre ansiedade, e essa ansiedade pode ser trabalhada, e pode ser identificada, e pode ser revertida. Tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Curtam o final de feriado, porque eu já estou desde as 6h30 trabalhando. Vou continuar trabalhando, daqui a pouco vou para a academia. A academia abre às 8h. Eu não posso ir cedo na academia de feriado, sábado, domingo, porque eles abrem às 8h. Precisava abrir mais cedo a academia.
Pessoal, gratidão. E que a bênção do divino, a bênção de Deus possa, nesse momento, estar sobre vocês. Né? Então, como diz meu sobrinho, que o Espírito Santo desça sobre vocês. Que a espiritualidade positiva desça sobre vocês. Sintam agora, ó, sintam. Sim, eu estou sentindo agora, esse campo de energia de novo, que me arrepia todo, cabeça, desde os pés. E me emociona, porque eu tenho certeza de que isso é, que eu estou no caminho. Como é que eu sei que eu estou no caminho? Quando eu sinto o que eu chamo de fluidos, Quando eu sinto que eu estou nesses fluidos, eu sinto que, de uma certa forma, é uma bênção divina que está aqui me ajudando a saber se eu estou no caminho, se eu estou passando para vocês cada vez mais o que eu sei, como eu posso ajudar vocês. E ajudar a mim mesmo primeiro. Muito obrigado. Até quarta-feira pela manhã, às 8 da manhã, e até quinta-feira, às 19h30. Façam a divulgação, entrem no nosso grupo do WhatsApp, que ali eu vou pôr bastante informação. Muito obrigado, até breve. Terminando aqui no YouTube,